Não, a gente ia falar sobre a figura de Bafomé dentro do luciferianismo. Ah, tá. Qual o significado dela dentro do luciferianismo? Então, o que acontece? O Bafomé, ele entra muitas vezes em erro. Né? Muitas pessoas associam como justamente uma entidade, uma espiritualidade, uma divindade. Mas o Bafomé nós sabemos que foi apresentado por Eliphas Levi, né, em Dogma e Ritual de Alta Magia, e é justamente uma representação do que seria Deus. Dentro do luciferianismo, nós pegamos a figura do Bafomé e colocamos elementos ali apresentados, intrínsecos, como uma representação baseada no quê? Se Deus tivesse que ter uma aparência, qual aparência seria essa? É o senhorzinho sentado, de barba branca? Não, é ele, pô. É justamente a figura do Bafomé. Então o Bafomé, primeiro, ele tem como um papel central para definir símbolos e características, entendeu? Como entender o que Deus deveria representar, como ele deveria ser. Entende? Se a gente fosse colocar uma visão mundana, por isso que não dá para colocar essa visão mundana, mas ele é principalmente uma referência. Então a gente utiliza a figura de Bafomé principalmente para estudo. Bafomé, ele é o que o homem precisa se tornar. Entendeu? Ele precisa ter androginia. Ele precisa ter, ele tem o seu sagrado, seja masculino ou feminino, mas ele precisa se colocar no do outro. Entendeu? Ele precisa trazer o equilíbrio, ele precisa ter a correspondência, ele precisa se destruir para se reconstruir como ser humano, como magista, como pessoa, como pai, como mãe, como filho, muitas vezes. Então, assim, nós não utilizamos como uma divindade, uma figura divina, mas utilizamos sim como exemplo do que o ser humano deve se tornar em relação às simbologias. Entende? Mas aí tem a questão da Quimbanda, né? Aí já muda totalmente. Aí muda mais ou menos porque a gente utiliza muitas vezes a figura de Bafomé para representar seja o maioral, né? O maioral da Quimbanda, dentro da Quimbanda do Cantagal, né? Da família do Mestre Xionã, que seria mantendo os seios femininos, que é justamente a questão dessa dualidade, mas também em muitos casos utilizam para representar Beelzebub, né? Aí tira, a única diferença é que tira os seios maternos, fartos, entendeu? E coloca aquele peitoral masculino. Mas o rosto ali é igual. Mas o rosto é igual. Mantém essa figura, né, cornífera. Mantém a chama central do bode. É a força, né? O segredo é o sangue e o bode. Sempre vai ser o sangue e o bode. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui, falando sobre demonolatria. Sim. Certo? Demonolatria. Porque você é uma pessoa que pode me explicar um pouco melhor. Dentro da Quimbanda se fazem um tipo de trabalho. A gente sabe que vai ser usado ali duas patas, que o pessoal chama aí, tem usa pato, usa galinha, usa avestruz. Só não usa cachorro e gato. Piu-piu. De resto... Usa tudo. Enfim, porque às vezes, né, porra, tem que comer um nugget. Bom, então, mas existe tudo isso dentro da Quimbanda, tem os 4 pés também, que o pessoal usa, enfim. Existe um sacrifício que é feito em cima, às vezes, do assentamento ali, para justamente você dar força para sua entidade e tal, você trazer aí uma vitalidade, vamos dizer assim. Sim. Tá? Uma vitalidade ali para se sentir mais vivo. Eu imagino dessa maneira. Dentro do luciferianismo, quando são feitos alguns rituais, existe também sacrifício? Depende muito da vertente. Tá. Lá conosco não tem sacrifício, por exemplo, dentro da igreja. Mas tem o sangue que passa antes. O segredo sempre vai ser o sangue. A força, a energia vital, aquele movimento. A única coisa que é tão forte, digamos assim, quanto o sangue é a energia sexual. Em si, dentro do luciferianismo e dentro da Quimbanda também. Entende? Mas o sacrifício diretamente dentro da igreja, não. A igreja ali ela é como se fosse a pós-produção. Ela é a parte que vai trabalhar dentro da alta magia, da ligação do homem, do autoaperfeiçoamento, do aprendizado, do ensinamento. Mas dentro da ritualística de Quimbanda antes, tem, pô. Não, na Quimbanda eu sei que... Entendeu? Então a gente trabalha justamente essa ligação, a gente tem essa ligação. Então, por exemplo, a gente teve na Quaresma agora as pactuações com Beelzebub, né? Digamos que 00:30 eu tava dançando em volta da figueira com a cabeça de boi, né? Lembra? Sem camisa, jorrado sangue, e 2h da manhã eu tava lá dentro da igreja, alinhado, terno preto e tal, falando sobre a face de Beelzebub e etc. E trazendo essa elucidação. Então, assim, dentro do luciferianismo não tem a questão de sacrifício, a não ser que você trabalhe dentro de um conceito de demonolatria. Entendeu? Porque a gente trabalha principalmente no autossacrifício, no desenvolvimento humano. Então, dentro do luciferianismo em si,
uma vela nunca vai ser mais forte do que a minha própria vontade de melhoria, a minha própria fé, a minha ligação com a espiritualidade. Então você vê muita gente ali fazendo aquele trabalho enorme, dando aquele banquete enorme, sem vontade, sem fé nenhuma. E principalmente sem exemplo, sem correção, sem mudança de vida. Entendeu? Então o que vai ser mais prazeroso? O que vai ser mais direto? O que vai trazer realmente uma comunhão entre eu e a espiritualidade? A minha moralidade, a forma que eu levo a vida, o que eu ensino, o que eu auxilio para as pessoas? Ou quantas garrafas de cachaça, entendeu? E quantos charutos importados eu consegui colocar para ela? Aí que entra muitas vezes novamente o perigo da demolatria. Porque acontece? Pega a galinha, corta e é isso. Se vai usar algum tipo de sangue, vamos dizer assim, sim, o sangue que se usa é qual? Tem a preparação, entendeu? Tem a questão do sangue animal. Nós não gostamos de dar o nosso próprio sangue. Nós não damos. Tem gente que dá o próprio sangue e tem gente que... Por exemplo, a gente já recebeu várias pessoas aqui. Cada pessoa dentro de uma demonolatria tem uma vertente. Sim. Vamos dizer assim. Uhum. Né? E... Por exemplo, a gente recebeu, pessoas que dentro da demonolatria praticada por elas, oferecia para a entidade, em vez de sangue, um suco de beterraba. Substituía, sabe? Entendi. E assim, não julgo, porque como eu disse para você, como a gente sempre fala, né? Às vezes tá dando certo, e se tá dando certo... Sim, é bom para a circulação do demônio, né? Também. Entendeu? Mas para você, dentro da demonolatria, isso é inviável. Não, claro que não. Cada espiritualidade vai ter a sua particularidade. Né? Inviável não é. O que eu não aconselho, principalmente, é a questão do próprio sangue. Principalmente a forma que você vai estar dando. Por exemplo, dentro do serianismo teísta, o meu próprio sangue só foi uma vez durante a minha pactuação. Foi porque foi a sua pactuação? Só. Que é onde a gente vai entrar... Apenas. Depois nunca mais viu a cor do meu sangue. Entendeu? Porque tem outras formas de trabalhar, tem outras formas de se aperfeiçoar. Nunca nada vai me garantir, independente de quanto tempo eu tenha, de quanto conhecimento eu tenha, de que não tem algo ali na minha casa que vai pegar no meu sangue também, pô. Entendeu? Então é muito importante a gente trazer essa questão, porque você pega a galera agora, qualquer coisa, qualquer ritual, tá o sangue do cara lá espalhado, pô. E aí que também eu falo, não sei até onde as coisas entram na são tão sérias. Né? Exatamente, igual um conhecido nosso aí. Conhecido nosso postou uma questão voltada pra alta magia e tal, de entregar o próprio sangue. Entendeu? Beleza, tá entregando. A espiritualidade que ele tá entregando, a divindade, digamos, dentro da demonolatria, é tipo assim, do top 10, é a última que você entregaria o próprio sangue. Sim. Entendeu? E tipo, a oferenda ali, a entrega ali colocada dentro do círculo de proteção, pô. Então assim... Tá ligado? Então, tipo assim, o cara não tem o conhecimento, quer tentar alcançar um outro nicho, entendeu? Tentar alcançar outras pessoas, então coloca ali uma parte de uma ritualística, de uma cerimônia, um símbolo que seria de proteção para evitar que energias externas atrapalhem, coloca uma oferenda para uma divindade ali dentro. Cara, é porque assim, fora essa questão, né, que eu falei do negócio da VTA, porque é uma coisa muito particular, principalmente... Sim, é muito particular, pô. Né? Tem a questão do que você falou do sangue, porque muitas das vezes as pessoas fazem o quê? Pega lá, faz um cortezinho, oferece, põe junto do trabalho. Seja o trabalho para ela, seja o trabalho para outra pessoa. Entendeu? E aí eu penso, né? Mas nunca cheguei a questionar assim fortemente sobre isso. Essa banalização do seu próprio sangue, às vezes. Não pode ter essa banalização. É igual porque quando você entrega uma oferenda, você está entregando um banquete, você está entregando alimento para a espiritualidade. Vou te chamar para comer lá em casa. Entendeu? Vou te dar uma comida. Coloca ali o prato de comida para você, entende? Derrama o meu próprio sangue ali do lado de fora, ali junto com a sua bebida. Você vai comer, você vai beber, você vai se alimentar do quê? Da força da bebida que eu entreguei, da força do alimento que eu dei, e meu sangue tá ali junto, pô. Você vai se alimentar de mim. Você vai se alimentar da sua vitalidade. Exatamente. Entende? Então a banalização do próprio sangue é muito perigoso. Pode ocorrer um vampirismo ali. Muito grande. Entendeu? Porque a gente tá falando de seres, pô, a gente não tá falando de um preto velho, cara. Entendeu? A gente não tá falando de um caboclo. A gente não tá falando de um orixá.
A gente tá falando da porra de uma divindade que era adorada há 9.000 anos atrás, que era famosa por comer bebês. Uhum. Entendeu? Mas, consequentemente, essa mesma espiritualidade é sinistra na parte de destruição dos seus inimigos, na parte da sua proteção. Entendeu? Então, vai ser muito bem usado por mim, vai ser muito bem trabalhado. Dá pra trabalhar essa questão. Mas e aí, vou arriscar? Essa que é a questão da separação. Tem um ali ou outro que tem misericórdia, mas não são todos.